Olá pessoal, aqui é o professor Arthur, mais um vídeo aqui do cálculo 3, né? Continuamos firmes e fortes aqui com o nosso cálculo 3. Esse é o último vídeo do capítulo 2, da parte 2. É um vídeo com um exemplo sobre campos conservativos, ok? Então, é um exemplo bem denso esse exemplo, tem muitas coisas aqui, e de certa forma vão rever todo o conceito que a gente viu, certo? E vamos fechar então nossa parte 2 aí com um bom exemplo. Então o objetivo desse exemplo é o seguinte: mostrar que a condição rotacional de f igual a zero não é suficiente para ser conservativo. Então se você tem um campo cujo rotacional é zero, isso implica que ele é conservativo? Ele pode ser. A gente vai mostrar que é necessário também que f seja C1, ou seja, possua derivadas parciais contínuas em um conjunto D simplesmente conexo e aberto, ok? Esse aqui é o conteúdo, né, do teorema lá da caracterização dos campos conservativos. Se você não viu o vídeo da teoria sobre campos conservativos, veja esse vídeo antes do exercício, desse de agora, porque senão você não vai entender muitas coisas aqui, ok? Ok, então a gente tinha um campo, né? A gente tem um campo aqui, esse campo aqui, f, xy igual menos y sobre x2 mais y2 e x sobre x2 mais y2, ok? Primeira coisa, letra A, verificar que o rotacional desse campo é zero, certo? Depois verificar que f é o gradiente dessa fzinha aqui dada pelo arco tangente de y sobre x, ok? Então vamos ver. Rotacional de um campo, como a gente viu no último vídeo, é o que? É o operador nabla, produto vetorial com o campo f. Em R2, o operador nabla é del x, del y, zero, ou seja, derivada em x, derivada em y, zero. E o campo f tem componentes p e q, certo? Essa é a p, essa aqui é a componente q, ok? Então, se você fizer o produto, dá I vezes esse vezes esse dá zero, J, esse vezes zero, zero vezes esse dá zero, K, del Q, del X, menos del P, del Y, ok? Então o rotacional é esse cara aqui, ok? Então quem é o Q, del X? O Q, ele é X sobre X2 mais Y2. Quando você deriva o Q em relação a X, você tem derivada do primeiro, derivada de X é 1, vezes o segundo, pela regra do quociente, né? Que dá o segundo. Menos o primeiro, que é x, vezes a derivada do segundo. A derivada do segundo é 2x, ok? Dividido pelo segundo, x quadrado mais y quadrado, ao quadrado, ok? Então você tem x ao quadrado mais y quadrado menos 2x ao quadrado. Então x ao quadrado menos 2x ao quadrado dá menos x quadrado. Então você fica com y quadrado menos x ao quadrado sobre esse denominador ali. Tá claro, gente? Ok. Atenção nessas contas, hein? Não pode dar errado. Agora, quem é o P? O P é a primeira componente do campo. Menos y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, a derivada de P em relação a y é quem? Derivada do primeiro, que é menos 1, vezes o segundo, que está aqui, menos, então tem um menos aqui, o primeiro que é menos y, então menos y fica mais y, vezes a derivada do segundo que é 2y, tudo isso em relação a y, né? Sobre o segundo ao quadrado. Então você vai ficar com 2y quadrado menos x quadrado menos y quadrado, vai ficar com y quadrado menos x quadrado. Então o del q del x é igual ao del p del y, ok? Logo, esse cara aqui é zero, então o rotacional do campo é o vetor nulo, ok? Então esse campo tem um rotacional nulo. Isso significa que f pode ser conservativo. Será que ele é conservativo ou não? A gente vai ver que vai depender, ok? Mas agora verifique que f é o gradiente dessa função fzinha aqui dado por arco tangente de y sobre x, ou seja, fzinha aqui é a função potencial, fzinha é o potencial de fzão, ok?
o exercício já tá dando uma função potencial aqui para o campo. Vamos verificar isso. A função é arco tangente de y sobre x. Para verificar que o gradiente dela é o fzão, certo? Você tem que derivar ela em relação a x, derivar em relação a y e ver se dá a derivada em relação a x dá o p, a derivada em relação a y dá o q. Porque você tem que ter isso aqui, ó, fx, fy igual a pq, que é o fzão, e aqui é o gradiente de f, ok? Então vamos derivar arco tangente em relação a x. Lembre, né, eu botei aqui, ó, a derivada do arco tangente de u é 1 sobre 1 mais u ao quadrado. Ok? Então a gente vai usar essa derivada aí. A derivada do arco tangente de alguma coisa é 1 sobre 1 mais essa coisa ao quadrado. Então, você tem aqui arco tangente de y sobre x. A derivada disso em relação a x é 1 sobre 1 mais y sobre x ao quadrado, que é o argumento, vezes, certo? A derivada do de dentro, que a gente tem que usar a regra da cadeia. Ou seja, vezes a derivada de y sobre x em relação a x, ok? Então, derivada de y sobre x em relação a x, o y é uma constante. Qual que é a derivada de 1 sobre x? Que é a mesma coisa que x elevado a menos 1. O menos 1 cai, fica menos x elevado a menos 2, ou seja, menos 1 sobre x quadrado. Então, y vezes menos 1 sobre x quadrado. Essa aqui é a derivada do de dentro. Okay? Confira isso depois. Então, vai ficar em cima menos y. Aqui embaixo, esse x quadrado vai multiplicar esse 1, vai ficar x quadrado. E aqui você vai ter y ao quadrado sobre x quadrado, vezes esse x quadrado aqui, que está multiplicando todo mundo. Ok? Você tem y2 sobre x2 vezes x2, corta o x2 com x2, fica y2. Então, deu a mesma coisa que o campo P aqui. Ok? Tudo bem? Então, a derivada de f em relação a x é o P. Tá aqui, ó. Será que a derivada de f em relação a y é o Q? Aqui é a segunda componente do campo. Vamos ver. Derivada de f em relação a y. Arco tangente, 1 sobre 1 mais a coisa ao quadrado. Agora a derivada da coisa, ok? Essa coisa é y sobre x. Derivada dela em relação a y. Você tem 1 sobre x é uma constante que está multiplicando o y. Então a derivada dessa constante vezes y é só a constante, que é 1 sobre x. Ok? Então como é que você fica aqui? Esse x multiplica todo mundo aqui, então você fica com 1 em cima. O x multiplica esse 1, fica x. Aqui você tem y2 sobre x2 vezes o x, fica x e y2 sobre x2, ok? Tudo bem? Ok. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar esse x aqui com esse x aqui, vai ficar y2 sobre x. Deu tiro o mínimo, multiplico por x aqui em cima. Fica x2 sobre x mais y2 sobre x, ok? Observe que isso aqui é igual a isso, porque você corta esse quadrado com esse, fica x mais y2 sobre x, ok? Agora, essa divisão aqui, essa aqui é a barra maior, ok? Da divisão. Então, divisão de frações, você multiplica essa aqui, esse x lá para cima. Então, fica 1 vezes o inverso dessa, fica x sobre x2 mais y2, que é o próprio Q. Aqui, ó. Ok? Então, no nosso campo é o gradiente da fzinho. Então, o nosso campo tem rotacional nulo e tem uma função potencial. A pergunta é, ele é o gradiente de alguém ou não é? Lembre-se que... Desculpa, a pergunta é, ele é conservativo ou não é? Porque o gradiente ele é dessa fzinha. A pergunta, lembre-se que aquele teorema de caracterização de campos conservativos, se você for lá na apostila e for lá no vídeo anterior sobre a teoria de campos conservativos, você vai ver que aquele vídeo lá fala é conservativo em um conjunto D, ou é conservativo, ou é gradiente, ou tem um potencial em D, ou o rotacional é zero em D. Então tudo depende do conjunto, ok? Então vamos ver aqui a próxima letra. Vamos ver aqui. Seja D um conjunto aberto, simplesmente conexo, ok? Que não contém a origem. Mostra que F é conservativo em D, ok? O que é um conjunto aberto? É um conjunto que não contém a fronteira.
Eu havia desenhado ele aqui com a linha contínua preta, mas na verdade ele é conjunto aberto, a gente desenha com a borda dele sendo pontilhada. Todo ponto aqui é um ponto de fronteira, porque em torno dele tem pontos do conjunto e fora do conjunto, mas os pontos da fronteira não estão conjuntos, não estão no conjunto. É um conjunto aberto. Simplesmente conexo é um conjunto que das dois pontos você liga por um caminho qualquer, ou seja, ele é conexo por caminho, está no vídeo anterior, e além disso, ele não tem furos. Esse conjunto aqui não tem furos, ok? Que eu desenhei aqui. Então, esse conjunto não contém a origem, tá? A gente está supondo ali que ele não contém a origem. A origem está aqui, ó, 0, 0. Então, desenhei um conjunto qualquer. Não é só esse conjunto, é qualquer conjunto que seja aberto, simplesmente conexo e não contém origem, ok? Esse aqui é o desenho de um possível conjunto. Então, a gente tem que mostrar que F é conservativo em D. Vamos ver. O F é contínuo em todos os pontos onde? Quem que é o F? O F é esse cara aqui, onde que ele vai estar definido, onde que ele vai ser contínuo. Você vê que ele é contínuo onde o denominador não se anula, ok? Porque onde o denominador se anula, ele não está nem definido, não existe nenhum valor de F no 0, 0. Então, onde que ele não está definido, onde que ele não é contínuo? Onde o denominador x² mais y² é 0. Mas isso aqui é 0 somente quando x é 0 e y é 0, é somente na origem. Então, fora da origem, o nosso campo é contínuo. E as derivadas parciais, né? Aqui a gente calculou a derivada de Q em relação a x e de P em relação a y. Se você calcular de P em relação a x e de Q em relação a y, elas vão ter também o mesmo denominador que essas aqui. Então, você vai ver que as derivadas parciais elas são contínuas no conjunto D, porque elas só têm problema na origem. Então, o único problema do campo das suas derivadas parciais, onde elas deixam de ser contínuas, é na origem. Como esse conjunto não tem origem, a função é contínua e tem derivadas parciais contínuas no conjunto D. E como o conjunto D é aberto e é simplesmente conexo, né, todas as hipóteses do teorema de caracterização de campos conservativos estão satisfeitas, ok? Então, são três hipóteses: aberto, D simplesmente conexo, ok? E F tem que ser C1 em D, ok? Por que F é C1 em D? Porque D não contém origem. Se tivesse origem, teria os problemas. Ok? Então, essas três hipóteses são satisfeitas, então vale o teorema para esse campo aí. E para esse conjunto D. Agora, o que o teorema diz? O teorema diz que se o rotacional do campo é 0, então ele é conservativo. Ele diz que isso aqui é suficiente. Satisfeitas essas hipóteses, o rotacional ser 0 é suficiente para que o campo seja conservativo. Então, como o rotacional deu 0, segue que o campo é conservativo, por causa desse teorema aqui. Veja bastante a aula passada, né? Que é esse mesmo assunto, só que a teoria. Então, nesse conjunto D qualquer que não contém origem, o campo é conservativo. Tudo bem? Ok. Agora, então, vamos avançar um passo agora. Seja D um conjunto aberto que contenha o 0, 0. Então, tá aqui o conjunto D, eu desenhei ele aqui, e desenhei ele contendo a origem aqui, ok? Mostre que o conjunto, que o campo F, não é conservativo em D. 1. Mesmo se o D for simplesmente conexo. Então, vamos focar no 1 aqui. Olha, seja D um conjunto aberto que contém a origem e simplesmente é conexo. Então, a mesma coisa que antes aqui, só que ele contém origem, ok? Então, o conjunto D satisfaz as hipóteses. Ele é aberto e simplesmente conexo. Agora, F é C1 em D. Na letra B, tudo verdade. Agora, na letra C, D é aberto, D é simplesmente conexo, mas F não é C1. Tá claro?
Por que F não é C1? Porque o conjunto tem origem e o campo não está nem definido na origem. Então, se não está definido na origem, como que vai ser contínuo e ter derivadas contínuas na origem? Então, essa terceira hipótese é que falha. Ok? Então, não vale todas as hipóteses do teorema. Agora, o rotacional é zero. O rotacional é zero. Será que ele é conservativo? Ele pode ser. A gente não pode usar o teorema para garantir que ele seja conservativo, tá? Então, tá na dúvida ainda. Ele é ou não é conservativo? Não podemos usar o teorema para garantir que ele seja, porque falhou uma hipótese. Agora, que a gente pode fazer? Vamos calcular uma integral de linha do campo, certo? Na curva C, que é a circunferência de centro na origem, raio epsilon. Vamos calcular essa integral de linha aqui, ó, nessa curva aqui, orientada no sentido horário. Anti-horário, desculpa. O que acontece? A gente vai calcular essa integral aqui, eu vou fazer o cálculo dela já já. Essa integral vai dar 2π, vai dar diferente de zero. A gente tem uma integral, então, do campo numa curva fechada, dando um número diferente de zero. O que isso implica? Se você vê o teorema da aula passada, se o campo fosse conservativo em D, se ele fosse conservativo em D, ele seria, a integral seria diferente de zero. Seria zero, desculpa. Se ele fosse conservativo, a integral seria zero. Como a integral não é zero, ele não é conservativo nesse conjunto. Então, ele vai ser conservativo aqui, num conjunto aqui, mas quando o conjunto contém origem, ele não vai ser conservativo. Estranho isso, né? Eu vou explicar para vocês por que é assim. Tá? Vamos calcular a integral de linha, então. A parametrização dessa curva é feita com coordenadas polares com raio fixo igual a epsilon. O x é epsilon cosseno t, o y é epsilon seno t. Ok? E a integral de linha é o f calculado na parametrização vezes o produto escalar, o r' de t dt. O r' se deriva x em relação a t da menos epsilon seno t e o y em relação a t da epsilon cosseno t. Epsilon é um número muito pequeno, de forma que, dado o conjunto aqui, você escolhe um epsilon tal que o círculo de raio epsilon está contido no conjunto D, ok? Então esse que é o epsilon. É tão pequeno quanto a gente queira para que esse círculo aqui esteja contido no conjunto D que contém a origem. Ok? Então vamos ver a integral. Isso aqui é o f calculado na parametrização, ok? Isso aqui é o r' de t dt. Vamos ver. Quem é o f? Menos y, x sobre x2 mais y2. Menos y, o y é epsilon seno t, vírgula x, epsilon cosseno t. Sobre x2 mais y2. x2 mais y2 dá epsilon ao quadrado, ok? Então, epsilon ao quadrado é esse denominador aqui, ó. Ficou simples o denominador. Essa integral é facinha de calcular, porque é um círculo. Ok? Agora vamos ver aqui, ó. Produto escalar com quem? Com r' de t dt. O r' é derivada de x em relação a t menos epsilon seno t. Y' é epsilon cosseno t. Tá aqui, ok? Então é esse produto escalar que nós temos que fazer. Vai ficar esse vezes esse. Então vai ter epsilon e epsilon. Epsilon ao quadrado. Corta com esse, ok? Então vai cortar esses caras aqui, ó. Tudo bem? Menos com menos vai cortar, vai ficar seno ao quadrado de t. Epsilon vezes epsilon vai dar epsilon ao quadrado, vai cortar com esse epsilon ao quadrado. Vai ficar cosseno ao quadrado de t, vai somar o produto das primeiras componentes com o produto das segundas componentes, vai dar seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que dá 1. Então a integral de 0 a 2π de 1 dt, que é t de 0 a 2π, que é 2π. Então essa integral dá 2π nessa circunferência. Se o campo fosse conservativo aqui, a integral seria 0, ok? Mas não é conservativo. Mas não é 0, então não é conservativo, ok? Então você me pergunta, falhou essa hipótese aqui do campo ser C1.
E se eu tirar a origem agora? 2. Se você considera um DTil que é o D menos a origem, retira a origem. Então, DTil é o mesmo conjunto D, mas sem a origem, ok? Você fez um furinho ali na origem. O campo é C1 em DTil agora. Agora a gente continua tendo um conjunto aberto. Então, na letra C, na parte 2, a gente tem um conjunto aberto. Tem um campo C1 no conjunto, ok? Agora o conjunto é o DTil. Mas agora o conjunto tem esse buraco aqui na origem, porque você tirou a origem. Se você faz um círculo em torno da origem, no interior do círculo tem um ponto que não está no conjunto. Então, pela definição, o DTil não é simplesmente conexo. Falhou uma das hipóteses. Então, se você acerta de cá, falta de cá. Ok? Por que a gente tirou a origem? Porque é onde o campo não é C1. Então, se você tira a origem, o campo fica C1, mas o conjunto não fica simplesmente conexo. Ele não vai ser conservativo do mesmo jeito. Tá claro, pessoal? Então, depende aqui do conjunto conter origem ou não conter origem para que esse campo seja conservativo. Tudo porque ele não está definido na origem. Então, não existe, não tem sentido você falar nessa função potencial para ele aqui na origem. Você tem 0 sobre 0 aqui. Não tem sentido você falar das derivadas dele na origem, porque elas não estão definidas, ok? Então, a origem é o problema daquele campo. Agora, por que a origem é o problema e sem a origem não é? Por causa do denominador, ok? Mas também por causa disso aqui, ó. Qual que é a interpretação geométrica desse campo? Observe que essa integral de linha deu 2π. Vamos interpretar geometricamente uma integral de linha desse tipo. Ok? Então, vamos seguinte. Eu quero mostrar que o f escalar dr, no fundo, é o diferencial de θ. É o dθ, onde θ é o ângulo das coordenadas polares. Vamos ver então, aqui. Note que x é o r cosseno θ e y é r seno θ. Isso aqui são coordenadas polares, ok? Então, em coordenadas polares, o x é isso, o y é isso. Quem é o θ em função de x e y? Divide y por x, tá? Divide esse por esse. Y sobre x, corta r com r, dá seno de θ sobre cosseno θ. Ok? Então, y sobre x é tangente de θ. Ok? Então, quem que é o θ? É o ângulo cuja tangente é y sobre x. Tá claro? Então, esse campo aqui, no fundo, como ele é o gradiente dessa função aqui, ó, que é exatamente o θ, esse campo aqui, no fundo, é o gradiente da função θ, que é o ângulo em coordenadas polares, ok? Ok, agora vamos ver quem que é o diferencial. O θ é o f de xy, certo? Quem que é o diferencial do θ? É o diferencial do f de xy. Lá do cálculo 2, vocês devem ter visto que o diferencial de uma função de duas variáveis é o quê? A derivada da f em relação a x vezes dx e a derivada da f em relação a y vezes dy. Ok? Quando você tem uma função y igual a f de x, quem que é o diferencial dela? Função de uma variável. O dy, você deriva e multiplica por dx, pelo diferencial da variável independente. Então, você tem f' de x dx. Agora, quando você tem duas variáveis, você faz derivada em relação a x dx, derivada em relação a y dy e soma. Tá claro? Ok. Então, o diferencial do θ é isso aqui. Definição de diferencial. Agora, definição de diferencial é isso, mas quem é a derivada parcial de f em relação a x? A derivada parcial de f em relação a x, pessoal, nós vimos aqui em cima, que é o p. E a derivada de parcial de f em relação a y é o q. Então, você pode escrever derivada parcial de f. Você troca por p do campo, ok? Eu estou trabalhando com o campo fzão aqui, aquela expressão lá de cima. Derivada parcial de f em relação a y é o q, aquela expressão lá de cima. Então, você tem p dx mais q dy. Isso é justamente p, vírgula q, produto escalar dx dy, que vocês já viram que é f escalar dr. Tá claro? Então, no fundo, pessoal, quando você faz a integral para esse campo aqui, ó, esse campo aqui, quando você faz a integral dele numa curva C, escalar dr,
que é a integral disso aqui, como isso aqui é igual ao dθ, você está fazendo a integral de dθ na curva, onde θ é o ângulo das coordenadas polares. Dá uma olhada aqui. Você tem uma curva que sai do ponto A até o ponto B, certo? À medida que essa curva anda, o que acontece com o ângulo aqui das coordenadas polares? Certo? À medida que você anda na curva, quando você está aqui, ó, o θ é esse. Quando você está aqui, o θ é esse. À medida que você anda na curva de A até B, o θ varia do θ1, que é o θ do ponto A, até o θ2, que é o ângulo aqui do ponto B. Então, calcular a integral de linha do campo na curva C é calcular a integral do dθ do θ do ponto A até o θ do ponto B. Tá claro? Ou seja, θ final menos θ inicial, porque o f dr é dθ. E na curva o θ varia de θ a θ b. Ok? Então isso é o delta, é o θ b menos θ a. Então esse aqui é o delta θ, a variação no ângulo θ. Nesse caso aqui, quando essa curva aqui é desse jeito, a variação é θ2 menos θ1. Ok? Agora vamos ver então por que toda curva fechada fora da origem dá zero. Isso aí. Olha só, você tem essa curva aqui. Sai do ponto A, ok? Mas como ela é fechada, ela volta para o ponto B, que é igual ao A. Então quando você está aqui no A, ó, o seu ângulo é esse aqui. Daí você vem aqui para o B, o seu ângulo aumenta um pouquinho. Para o B não, vem para esse ponto, o seu ângulo aumenta um pouquinho. Daí você está aqui, seu ângulo é esse. Você está nesse ponto aqui, o ângulo é esse, ok? Então o seu ângulo está fazendo isso, ó. Ele aumenta um pouquinho, daí você vai para esses pontos, o ângulo vai aumentando. Chega aqui, o ângulo atinge o máximo e começa a voltar, ok? E quando você chega aqui no ponto B, que é o ponto final, que é igual ao ponto A, o seu ângulo passeou, foi, voltou aonde? No mesmo valor. Então, qual que é o θ final e o θ inicial? São iguais, então a variação é zero, então essa integral é zero. Por isso que o campo é conservativo. Porque se a integral é zero em toda curva fechada, a integral é zero em toda curva fechada, então o campo é conservativo. Agora, só é zero em toda curva fechada se a curva não envolver a origem. Ok? Por quê? Olha aqui quando o campo a curva envolve a origem. Começa nesse ponto aqui. O θ1 é zero, você começou nesse ponto. Você tem uma curva qualquer fechada em torno da origem. À medida que você vai variando aqui, olha o θ. Está aqui, o θ está aqui, o θ está aqui, o θ está aqui. Nesse ponto aqui o θ está aqui, nesse ponto o θ está aqui. Ok? Então olha só. À medida que você vai variando na curva, o θ vai caminhando. Quando você chega no ponto final, ao contrário do que aqui o θ foi e voltou. Aqui, como a curva envolve a origem, o θ foi e deu uma volta de 2π. Chegou aqui. Então, o θ inicial é zero, o θ final é 2π. Quanto que é o delta θ? É 2π, é diferente de zero, é exatamente o valor dessa integral. Então, quando a curva envolve a origem e quando o conjunto contém a origem, a integral em curvas fechadas da curva envolvendo a origem é 2π, enquanto quando não envolve a origem é zero. Tá claro? Então, esse campo aqui, a gente chama ele, né? F é o campo, a gente costuma falar que esse aqui é o campo dθ. Porque, na verdade, o dθ é o F escalar dr. Que a integral de F escalar dr é a integral de dθ. Então ele é conservativo, ele conserva energia se for num laço que não envolve origem. E não conserva, não é conservativo se for num laço que envolve origem. Ok? Espero que isso tenha elucidado para vocês então a questão das hipóteses do teorema de campos conservativos. Nem sempre você pode usar o teorema, precisa de se satisfazer aberto, simplesmente conexo, o conjunto, e a função tem que ser C1, o campo tem que ser C1 no conjunto para você usar o teorema, e, por exemplo, garantir que se o rotacional é zero, ele é conservativo, certo? Quanto as hipóteses falham, tanto em um lugar quanto o outro, pode ser que o campo não seja conservativo, ok?
no conjunto. Então a questão de ser conservativo depende do conjunto. Bom, isso é tudo. Encerramos aqui o parte 2 do nosso curso. Agora o próximo vídeo vai ser sobre a parte 3, que vai ser o Teorema de Green. Então vamos ver mais conceitos, o curso vai ficando mais bonito, certo? Vai ter mais aplicações interessantes, como o Teorema de Stokes, Teorema da Divergência no plano. Ok? Então eu espero vocês até o próximo vídeo. Um abraço para todos.